essa classificação dos dados como sensíveis, né, merecedores de um tratamento mais aprofundado, né, com maior carinho, na verdade, porque os dados, na verdade, o conjunto de dados é que interessa, é um dado só, né, ele não tem tanta relevância, tanta aplicação prática, né, como, na verdade, se pensa. Então, o conjunto de dados que forma o que se chama de informe, né? Então, o informe, o que é o informe? O informe, na verdade, é exatamente o conjunto de dados, e o conjunto de informes levam a informação. Então, às vezes, uma informação que não tem, uma informação que seja um dado pessoal, por exemplo, que não tem tanta relevância, ele poderá tornar-se um dado sensível em função de que ele poderá aí proporcionar, por exemplo, a localização, né? A pessoa, em razão, por exemplo, da religião, né? A pessoa, até pelo levantamento da geolocalização, dá para determinar pela frequência qual é. A geolocalização é o dispositivo onde se identifica onde a pessoa está, por exemplo, usado muito por essas empresas telefônicas, né? Então, dá para identificar qual é a igreja que a pessoa frequenta, qual é a religião que ela professa, né? A saúde, né? Qual é a necessidade de saúde. Então, esses dados levam aí a dedução de qual é a atividade que a pessoa está praticando, qual é a atividade que a pessoa exerce, através exatamente desse conjunto, desse somatório de dados, e esses dados, quando somados, eles têm aí um impacto no informe, e o conjunto de informes é que leva a informação, leva a informação. Então, o importante aí é essa análise, né? Um dado sozinho, ele não tem muita influência, não tem muita relevância. A geolocalização, que nós acabamos de falar, na verdade, houve uma decisão muito importante do STF, uma decisão jusrealista, né, no plenário virtual do STF, lá em 2020, foi em novembro de 2020, onde o STF julgou a ação direta de inconstitucionalidade, número 5.040, né, 5.040, onde reconheceu a inconstitucionalidade numa lei lá, uma lei estadual do estado do Piauí, né, e fornecia, na verdade, a lei, ela determinava o fornecimento aos órgãos de segurança pública daquele estado, né, sem a prévia autorização, no necessário consentimento, como prevê o artigo 7º, inciso 1º da Lei 13.709 de 2018, né, sem essa autorização, sem esse consentimento, né, então, dados necessários para a localização de telefones celulares, né, furtados, telefones celulares roubados, ou mesmo aqueles utilizados em atividades criminosas, conforme determina a Lei 12.850 de 2013. Então, essa DIN 5.040, a DIN 5.040, ela exatamente considerou inconstitucional essa lei em respeito aí ao princípio da privacidade, né, o princípio da privacidade das pessoas. Então, vejo que ela reconheceu aí uma inconstitucionalidade, uma vez que viola aí o direito, né, o direito fundamental à privacidade, o direito fundamental à privacidade. Então, nós temos aí que não é o caso, logicamente, falando aqui em geolocalização, não estamos falando aqui de direito agrário, né? Direito agrário ou direito ambiental prevê lá, por exemplo, no artigo 22 da Lei 4.947 de 96, essa lei não de 66, é 4.000, né? 4.947, lá de 66, que traz aí o certificado de cadastro de imóveis rurais, onde tem que apresentar aí também essa referência geolocalização. Não é essa localização aqui é muito mais ampla, porque ela permite a essas empresas de celulares, por exemplo, localizar as pessoas, e uma sequência de análise
dá para verificar onde é que a pessoa vai, o que a pessoa, na verdade, o que a pessoa gosta, o que ela não gosta, onde ela frequenta, qual é a igreja que ela frequenta, né, qual é o meio que ela frequenta. É mais ou menos um procedimento similar aí ao Big Data, né? O que é o Big Data? Nós colocamos algumas palavras aí no computador para fazer uma pesquisa, por exemplo, no Google, e a partir daí o próprio computador vai transmitir aí para todos os dias aquelas propagandas relacionadas exatamente ao tema dessas palavras. Então, essa lei 13.709 de 2018 é a lei que traz a proteção de dados. E lá no artigo 5º, inciso 17 do artigo 5º da lei 13.709 de 2018, traz aí a necessidade de, nos novos empreendimentos relacionados aí aos dados, né, que ocorra aí exatamente essa mostragem, essa apresentação do relatório de impacto à proteção dos dados pessoais, ou seja, é uma documentação do controlador. O controlador também está previsto lá no artigo 5º, inciso 10 da lei 13.709 de 2018, essa documentação do controlador que vai conter aí a descrição dos processos, né, de tratamento de dados pessoais que poderão vir a gerar algum risco às liberdades civis, né? Então, o direito à privacidade, como exemplo, e aos direitos fundamentais, né? Que é um direito fundamental ao direito à privacidade, bem como também outras medidas salvaguardadas e também há mecanismos de mitigação, né, de risco. Logicamente que esse relatório de impacto à proteção de dados pessoais, ele será elaborado pelo Conselho aí de Proteção de Dados, previsto lá no artigo 58B, inciso 2º, da própria Lei 13.709 de 2018. Então, tendo em vista aí a Lei Geral de Proteção de Dados da Lei 13.709 de 2018, cabe aquela pergunta, né? Quais as diferenças entre os dados? Nós temos, na verdade, 3 tipos de dados, ou há 3 tipos de dados previstos nessa Lei 13.709 de 2018. Temos os dados pessoais, os dados sensíveis e os dados anonimizados. Dados pessoais, dados sensíveis e dados anonimizados. A Lei 13.709 de 2018, lá no artigo 55A, diz que tudo isso será coordenado por uma autoridade, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, né? A ANPD, a Autoridade Nacional de Proteção de Dados, previsto lá no artigo 55A. É um órgão da administração pública federal, né? Integrante aí da Presidência da República, está lá na Lei 13.844 de 2019, no artigo 2º, precisamente no inciso 6º. Então, essa lei 13.844 de 2019 traz aí a organização da Presidência da República e nesse artigo 2º, inciso 6º, tem exatamente a previsão desta autoridade, né? A Autoridade Nacional de Proteção de Dados. Depois nós temos aí outra lei importante, que é a lei 12.965, lá de 2014, uma lei que estabelece princípios, estabelece garantias, estabelece direitos e também deveres para o uso da internet no Brasil. Isso é muito importante, é o chamado Marco Civil da Internet, Lei 12.965 de 2014. E, além disso, temos amparo também na questão do artigo 5º, inciso 12, o direito fundamental à correspondência, à preservação dos dados, né? Onde diz lá no artigo 5º, inciso 12, que é inviolável, da Constituição Federal, logicamente, é inviolável o sigilo da correspondência e dos dados, olha aí, já traz aí a questão da correspondência, das comunicações telegráficas de dados, né, comunicações telegráficas de dados, enfim, dos dados e das comunicações telefônicas, né, protegidas aí pela Lei 9.296 de 96, que surgiu aí, que sofreu alguma alteração quanto à escuta ambiental, né, previsto lá na lei, a Lei 13.964 de 2019,
a lei do pacote do Moro, não é verdade? Então, temos aí, na verdade, essa questão das comunicações telefônicas como um direito fundamental previsto lá no artigo 5º, inciso 12 da Constituição Federal, exceto esse caso de escuta telefônica, que deverá ser sempre por ordem